Amazias foi o 9º rei de Judá após a divisão das tribos. Naquela época, as tribos de Israel estavam divididas em 2 reinos: o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. A capital do reino de Israel era Samaria, e a capital do reino de Judá era Jerusalém. E Amazias se tornou rei após suceder seu pai Joás no reino de Judá. Seu reinado foi uma jornada cheia de altos e baixos, vitórias emocionantes, desafios difíceis, escolhas erradas e, por fim, a traição do seu próprio povo, que acabou culminando em sua morte. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes do reinado de Amazias na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. No livro de 2º Reis, no versículo 14, diz que Amazias começou a reinar em Judá no 2º ano do reinado de Jeoás, rei de Israel. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. A Bíblia diz que Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi, pois ele seguiu o exemplo de seu pai, e seu reinado foi semelhante ao de Joás, e ambos falharam no mesmo ponto. Amazias não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. E quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor registrado por Moisés no livro da lei, que dizia que os pais não seriam executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais, e aqueles que merecessem morrer deveriam ser executados por causa de seus próprios crimes. No livro de 2º Crônicas, no capítulo 25, versículo 5, diz que Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo o Judá e para Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300.000 soldados de elite, com mais de 20 anos, todos treinados no uso da espada e do escudo. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100.000 guerreiros experientes do reino de Israel. Mas um profeta de Deus foi até o rei e lhe disse para não contratar soldados de Israel, pois o Senhor não estava com o reino de Israel. O profeta também disse a Amazias que se os soldados de Israel acompanhassem seus soldados na batalha, mesmo que lutassem com coragem, seriam derrotados pelo inimigo, pois Deus não permitiria sua vitória. O rei Amazias questionou o profeta de Deus, pois já havia pago prata para contratar o exército de Israel. Mas o profeta lhe respondeu que o Senhor poderia lhe dar muito mais do que aquilo que ele havia pago. E ao ouvir isso, Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Os soldados de Israel ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde mataram 10.000 soldados edomitas da região de Seir. Capturaram outros 10.000 e os levaram para o alto de um penhasco, de onde os atiraram, e eles se despedaçaram. Enquanto isso, os soldados de Israel que Amazias havia contratado e depois mandado de volta atacaram muitas cidades de Judá entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Mesmo após o Senhor ter concedido grande vitória ao exército de Judá sobre os edomitas, o rei Amazias cometeu um grave pecado, pois quando voltou da matança dos edomitas, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir. Estabeleceu-os como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifícios. E o Senhor se irou grandemente, e lhe enviou um profeta que lhe perguntou: por que você se volta para deuses que não foram capazes nem de salvar de suas mãos o próprio povo deles? O rei, porém, o interrompeu e disse: desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas o advertiu: sei que Deus resolveu destruí-lo porque você fez isso e porque não quis aceitar meu conselho. Um outro grave erro de Amazias foi deixar a soberba crescer em seu coração. E após ter derrotado os edomitas, ele resolveu desafiar o reino de Israel. No livro de 2º Crônicas, no capítulo 25, a partir do versículo 17, diz que depois de consultar seus conselheiros, Amazias desafiou o rei de Israel para que se enfrentassem em uma batalha. Jeoás, o rei de Israel, tentou alertar Amazias do seu erro.
Amazias, porém, se recusou a ouvi-lo, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltado para os deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá, e os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel, e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, trouxe-o para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo de Deus guardados por Obed-Edom. Também levou os tesouros do palácio real e fez reféns, e depois voltou para Samaria. Jeoás, o rei de Israel, faleceu antes de Amazias, o rei de Judá. A Bíblia diz que Amazias viveu por mais 15 anos após a morte de Jeoás. Amazias, porém, acabou perdendo o respeito em Judá, e foi vítima de uma conspiração na corte, assim como havia acontecido com seu pai. Por causa disso, Amazias foi forçado a fugir de Jerusalém para Laquis, que era uma importante cidade de Judá, localizada aproximadamente a 24 quilômetros de Hebrom. Mesmo assim, os conspiradores o encontraram em Laquis e o mataram ali. O seu corpo foi levado sobre cavalos a Jerusalém e o sepultaram junto de seus pais. E após a sua morte, seu filho Uzias foi proclamado rei pelos habitantes de Judá. O reinado do rei Amazias na Bíblia é uma narrativa que nos alerta sobre as consequências das escolhas erradas. Amazias começou sua jornada com coragem e determinação, mas ao longo do caminho, sucumbiu à tentação de adorar outros deuses. Essa decisão teve sérias repercussões para Amazias e seu povo. Trouxe conflitos internos, fragilizou seu reinado e afastou Judá da proteção de Deus. As escolhas de Amazias nos lembram da importância de permanecermos fiéis a Deus e não nos desviarmos do caminho da verdade e da justiça. Embora Amazias tenha enfrentado desafios e cometido erros, sua história nos oferece valiosas lições. Ela nos lembra da necessidade de manter nossa fé e devoção ao único Deus verdadeiro, evitando as armadilhas da idolatria e da desobediência. Que possamos aprender com os erros de Amazias, a buscar sempre seguir o caminho da retidão e da fidelidade a Deus. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do rei Amazias na Bíblia. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!